território nacional. A despeito da supralegalidade dos tratados que versam sobre direitos humanos, o artigo 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, não tem força suficiente para derrogar o texto originário da Constituição da República em matéria de elegibilidade. Segundo o artigo 23, o item 2 do artigo 23, que trata dos direitos políticos, o Pacto de São José da Costa Rica diz que a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. O que ocorreu no caso. Com o dever do respeito, pretender superar a superação da ordem constitucional de forma a infirmar todos os óbices às candidaturas que não sejam fundados em motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal, impediria muitas hipóteses de inelegibilidade constitucionais e infraconstitucionais, há muito sedimentadas no direito brasileiro e sufragadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A vingar a interpretação nesse sentido, não subsistiriam, por exemplo, as inelegibilidades decorrentes de exercícios sucessivos de mandato, impressa na Constituição da República, em seu artigo 14, parágrafo 5º, de parentesco, também inscrito na Constituição Federal, de condenações eleitorais, de rejeição de contas públicas, de improbidade administrativa, de renúncia de mandato, de demissão no serviço público, ou seja, a lei complementar 135 não ficaria de pé, considerado o texto deste artigo 23, item 2. No entanto, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4578 e das ADCs 29 e 30, assentou plena constitucionalidade do referido diploma legislativo, inclusive no tocante à instituição de novas hipóteses de inelegibilidade fundadas em imperativos de moralidade. Por esse motivo, eminente senhora presidente, eu vou passar agora aqui a parte conclusiva do meu voto, no qual cito também alentado precedente do voto proferido do ministro Luiz Fux no julgamento do RESP 471-53, em 2 de dezembro de 2014, que trata justamente da questão, quando provocado o Supremo Tribunal Federal, sobre a compatibilidade do Pacto São José da Costa Rica, esse dispositivo, o artigo 23, com a Constituição Federal, à vista da introdução da lei da ficha limpa. Agora, quanto à execução do acórdão, os efeitos por essas razões, ante a inexistência de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes aptas a afastar a inelegibilidade, mantenho a posição no sentido do indeferimento do registro, acompanhando com a devida vênia do ministro Luiz Edson Fachin, e passo a parte do meu entendimento sobre a execução do acordo, senhora presidente. Reconhecida a inelegibilidade, assentado o óbice à candidatura, cumpre-me manifestar acerca do momento de execução do presente acordo, bem como, em razão da repercussão do caso no tocante aos atos de campanha, especificar estritamente quais são os seus efeitos. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a execução dos acordos do Tribunal pressupõe tão somente a respectiva publicação, sendo dispensável o esgotamento dos recursos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, e trago precedentes. Portanto, uma vez publicado o acórdão em sessão,
é possível a plena execução da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que indefere o pedido de registro de candidatura, não sendo necessário aguardar o julgamento de eventuais embargos de declaração, recurso que é, ademais, desprovido de efeito suspensivo. No que diz respeito aos efeitos desta decisão, entendo que eles devem ser plenos, desde a publicação do acordo, extraindo-se daí todas as consequências do indeferimento, no tocante à interdição de atos de campanha, a não inclusão do respectivo nome na urna e a intimação da coligação para, querendo, exercer a faculdade de que trata o artigo 13 da Lei 9.096. A esse respeito, destaco que o disposto no artigo 16 da Lei 9.504 não impede a execução do acordo do Tribunal Superior Eleitoral que indefere o registro de candidatura de candidato à presidência da República. Seja por se tratar da derradeira instância desta jurisdição especializada, seja pelo fato de que as decisões desta Corte, no modelo constitucional pátrio, são, em regra, irrecorríveis. E, por fim, eminente presidente, voto no sentido, portanto, de acompanhar o relator e julgar procedente as impugnações apresentadas, indeferindo o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da República, em razão da incidência da inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1 e 1 e 6, da Lei Complementar 64/90, julgando prejudicados os pedidos de tutela de evidência e ou urgência formalizados nos autos. A única divergência que faço, eminente senhora presidente, eminentes pares, é o que consta do item 65 do voto do eminente ministro relator, quanto a imposição de se reconhecer que o candidato deixa de ser considerado subjúdice a partir do momento em que sobrevém decisão de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral, em que o registro de candidatura é indeferido. Então, apenas com uma divergência pontual, pelo menos a princípio, por agora, com relação a esse item, eu voto acompanhando em todo o resto, o eminente relator. É assim que voto, senhora presidente.